aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, nesse vídeo eu quero falar sobre a Trade Deadline. Cada dia que passa, a Trade Deadline, né, o prazo final para negociações na NBA, chega mais perto. A Trade Deadline será no próximo dia 8 de fevereiro e é nesse dia onde a loucura toma conta, né? É onde as equipes mais se movimentam, é onde temos uma caralhada de trocas acontecendo num espaço muito curto de tempo. A deadline passada foi uma loucura, né? A última trade deadline, eu acho que em uma hora tivemos umas 20 trocas acontecendo. Foi realmente uma trade deadline muito movimentada e nesse ano não deve ser diferente, né? Eu vejo muitas equipes podendo se movimentar. Eu acho que teremos muitas equipes tentando se reforçar e outras tentando se livrar de alguns jogadores, pensando no futuro, pensando em abrir espaço na folha, pensando também em acumular capital de draft. Então, eu projeto uma trade deadline tão movimentada quanto a do ano passado. E aí eu já tô até me preparando psicologicamente, porque é um dos dias onde eu mais trabalho no ano. A trade deadline acaba me consumindo muito, porque eu falo sobre todas as trocas, né, em tempo real. Então é um dia bem cansativo. Então eu já tô me preparando agora para a trade deadline, que será no dia 8 de fevereiro. Já tô me preparando agora, porque realmente vai ser uma loucura, mas eu faço isso com todo o prazer do mundo. Eu adoro falar sobre trocas, adoro falar sobre o mercado, tanto que é meio que o carro-chefe aqui do canal, né? É um dos temas que eu mais abordo aqui no canal são trocas e mercado. Então, é cansativo, mas é legal pra caramba. Eu adoro e eu sei que vocês também gostam muito, né? Uma boa parte do público aqui do canal é apaixonado, né, pelo mercado, pelos bastidores. E eu fico muito feliz, né, de ter encontrado tantas pessoas que gostam tanto do mercado, tanto dos bastidores da NBA quanto eu, né? Eu fico muito, muito contente. Mas bom, o que eu vou falar nesse vídeo? Sobre trade deadline, como eu já adiantei, mas o que eu vou abordar sobre a trade deadline? Eu quero falar nesse vídeo sobre algumas equipes que eu enxergo sendo compradoras e vendedoras nessa trade deadline. Como assim? Nesse vídeo eu vou listar algumas equipes que, na minha visão, vão entrar na trade deadline buscando se reforçar para essa temporada e sobre algumas equipes que eu acho que vão entrar na trade deadline pensando em se livrar de alguns jogadores para acumular capital de draft, para acumular jogadores jovens, para abrir espaço na folha para, né, investir na próxima off-season, pensando no futuro, pensando em uma reconstrução, tá bom? Então, vou falar sobre os compradores e vendedores dessa trade deadline. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar falando sobre os compradores, né? O primeiro comprador vai ser o Miami Heat, né? Miami, para mim, vai ser um comprador nessa trade deadline. O Heat, desde a off-season, tá buscando se reforçar, tá buscando reforços, acabou não conseguindo muita coisa, além do Jaime Jaquez Jr. no draft, né? O Miami acabou focando muito no Damian Lillard e não conseguiu, né? Tomou o chapéu ali do Milwaukee Bucks, mas o Miami segue querendo reforços, né? Já foi falado por alguns insiders de Miami que o foco do time é um guard para jogar ao lado do Tyler Herro ou ao lado do Jimmy Butler. Tem sido especulado de novo o nome do Donovan Mitchell. Particularmente, eu não acredito muito nessa troca do Mitchell para Miami, pelo menos não nesse momento. Nesse momento eu não acredito, mas é um nome que tem sido especulado. Também tem sido falado muito sobre a questão do DeJounte Murray, que teria um encaixe muito bom. Mas, independente do nome, eu acredito que o Miami vai entrar nessa trade deadline como um comprador, tentando reforçar o seu time, pensando, obviamente, em brigar pelo título, que é o foco desse Miami Heat, né? Não tem muito para onde correr. O foco do Miami é título. É título. E ponto. E ponto. Então, Miami, para mim, vai ser um comprador. Outro comprador, para mim, vai ser o New York Knicks. Apesar do Knicks já ter feito uma movimentação muito boa, que reforçou muito o seu time, né? Que foi a troca pelo Anunoby. O Ian Bagley, o Mark Stein, todos esses caras têm reportado
que o Knicks não parou com as trocas, né? As trocas não terminaram em Nova York, o time ainda vai tentar mais algumas movimentações. O Knicks tem um bom capital de draft para oferecer. E aí algumas lacunas que eu acho que devem ser preenchidas, ou que podem, né, ser preenchidas são garrafão. O Knicks precisa de um pivô melhor, um pivô mais técnico, um pivô mais pontuador. E aí o nome do Karl Anthony Towns é um nome que é sempre ventilado lá em Nova York. E uma outra lacuna é o banco, né? Com a saída do Quickley, o banco do Knicks perdeu muita força. Então eu acho que o Knicks poderia ir atrás de um reserva que tem um bom volume de pontuação. E um nome que eu acho interessante é o Jordan Clarkson. Eu acho que o Jordan Clarkson teria um encaixe muito bom nesse Knicks e ele seria um bom substituto para o Immanuel Quickley. Então, Nova York deve ser um comprador nessa trade deadline. Deve tentar se reforçar ainda mais. Outro comprador, Los Angeles Lakers. Aqui é mais do que óbvio, né, gente? Campanha do Lakers é uma campanha decepcionante. O Lakers acabou gerando uma expectativa muito alta por conta dos movimentos que fez no off-season. O Lakers fez uma off-season boa, né, pelo menos na teoria. Só que em quadra as coisas não estão funcionando, as coisas não estão rendendo. E aí, o que tem sido muito falado é que o Lakers vai ser bem ativo no mercado até o fim da trade deadline, né? Então, é bom a gente ficar de olho no Lakers. O Lakers é um time que tem sido muito ligado ao DeJounte Murray. Aparentemente, o Lakers já até fez proposta pelo DeJounte Murray, só que o Hawks acabou negando a proposta, mas as conversas não foram 100% encerradas. Então, o Lakers é um time que deve buscar uma grande movimentação. O Jovan Buha falou que o Lakers vai sim fazer uma troca. Então, é bom a gente ficar de olho e o Lakers será, sem sombra de dúvidas, um comprador agressivo, inclusive, nessa trade deadline. Os últimos dois compradores que eu coloquei aqui são Dallas. Dallas, apesar de ter melhorado o seu time, de ter tapado alguns buracos, como, por exemplo, o buraco ali no garrafão, o Derek Lively, que veio via draft, ele assumiu o garrafão do Dallas e tem feito um trabalho muito bom. O Dallas ainda tem alguns buracos, né? A ala do Dallas é um problema. E segundo, né, os principais insiders, esse vai ser o foco do Dallas. O Dallas quer buscar um ala, um cara ali para ser titular, ao lado do Curry, ao lado do Luka. O Siakam seria a primeira opção, seria o plano A do Dallas. Acabou que não deu certo, né? O Siakam foi pro Indiana Pacers, acabou até fazendo a sua estreia já, né? Nesse final de semana. Mas o time ainda tem algumas opções. O Dorian Finney-Smith é uma opção interessante. Ele já jogou no Dallas, hoje joga no Brooklyn Nets. O Jeremy Grant, do Blazers, também seria um alvo do Dallas Mavericks. Então, opções existem. O Andrew Wiggins foi especulado como um alvo, como um interesse por parte do Dallas. Então, a ala é o foco do Dallas e o Dallas deve sim ser um comprador nessa trade deadline. E o último comprador que eu listei é o Golden State Warriors, né, gente? Assim como o Lakers, o Warriors tem tido uma campanha decepcionante. O Warriors é sempre um time que gera uma expectativa de que vai brigar pelo título, de que vai brigar por coisas maiores. E não é o que está acontecendo, né? O time é uma... Assim, é duro usar essa palavra, né? Mas o Warriors nessa temporada é uma desgraça. A verdade é essa. É um time que não funciona, é um time que não empolga, é um time que não consegue engatar sequências de vitórias. É um time que já sofreu algumas derrotas bem vexatórias na temporada, como as derrotas para Toronto e Pelicans em casa. Foram duas derrotas bem vexatórias. Então, a temporada do Warriors é muito ruim e, segundo o Tim Kawakami, do The Athletic, mudanças vão acontecer. Já foi reportado pelo próprio The Athletic que todos no time, tirando o Stephen Curry, estão disponíveis para troca, então o Golden State vai ser um comprador agressivo. Não tem nenhum jogador que está sendo muito ligado assim, ao Warriors. Se falou sobre a possibilidade do Siakam, se ventilou o nome do Lauri Markkanen, mas nada muito concreto. Mas o Warriors deve sim ser um comprador. Kuminga e Andrew Wiggins devem ser utilizados como moedas de troca, então o Golden State com certeza vai tentar se reforçar
na trade deadline. Um outro time que eu pensei em colocar como comprador, na verdade, tiveram dois times que eu pensei em colocar aqui também. O primeiro foi o Hawks. Eu pensei em colocar o Hawks como comprador, só que sinceramente eu não sei qual que vai ser a abordagem do Hawks na trade deadline. Que o time vai se movimentar? Vai. Só que eu não sei se o Hawks vai querer se movimentar para se reforçar ou pensando no futuro. Eu não sei se, por exemplo, o Hawks vai trocar o DeJounte Murray por escolha de draft e jogadores jovens, ou se vai tentar trocar ele por jogadores que já ajudem o time agora. Entende? Então, eu não consegui colocar o Hawks nem como um comprador, nem como um vendedor. Para mim, o Hawks tá meio que num limbo. Vai se movimentar, mas eu não sei qual que é o real propósito, qual que vai ser, né, o real propósito do Hawks. E o outro time que eu pensei em colocar como um comprador, mas eu acabei não colocando porque eu não acho que vai ser um time que vai dar vida na trade deadline, é o Oklahoma. O Thunder tem ótimos ativos para ser um comprador agressivo. Tem muito capital de draft, tem bons jogadores jovens, como por exemplo o Josh Giddey e o Dort, que podem ser envolvidos em trocas. Mas eu não sei se o Thunder vai, dar vida na trade deadline. Eu acho que o Thunder vai muito naquela de, velho, se aparecer uma oportunidade boa, eu faço proposta. Se não aparecer, eu tô de boa. Por exemplo, se um Lauri Markkanen surge no mercado, eu acho que o Thunder vai fazer uma proposta. Agora, se ele não aparecer, se não aparecer uma oportunidade muito boa, eu não acho que o Thunder vai ficar escavando o mercado. Não acho, porque não precisa, né? A base é muito boa, tem um franchise player excelente, né? O Chet tá jogando pra caramba, Shai tá jogando pra caramba, né? Jalen Williams tá jogando muito bem, o treinador tá fazendo um trabalho fantástico e o time tá no topo do Oeste, ao lado do Minnesota. Então, eu não coloquei o Thunder porque eu não acho que o Thunder vai ser um comprador tão agressivo quanto essas outras equipes, né? Eu vejo Miami, Knicks, Lakers, Warriors e Dallas sendo compradores bem mais ativos do que o Thunder. Por isso que eu acabei não colocando o Thunder aqui. Falando agora sobre os vendedores. Primeiro vendedor, Toronto Raptors. É óbvio, Toronto vai tentar se livrar de alguns jogadores pensando no futuro. Eu acredito que Gary Trent, Bruce Brown e Dennis Schroeder serão trocados. O Toronto já começou a reconstrução, trocou Anunoby, trocou Siakam. Tem uma base jovem muito boa com Scottie Barnes, RJ, Quickley. Tem um capital de draft bom, mas o time vai querer mais. Vai querer acumular mais escolhas, vai querer acumular mais jogadores jovens e vai querer abrir mais espaço no cap. Então, para mim, o Toronto vai ser um vendedor, vai tentar oferecer esses três caras para todo mundo e com certeza vai conseguir trocar porque são três jogadores muito bons, principalmente o Bruce Brown. O Bruce Brown é um cara que quando pingar no mercado real não vai durar muito tempo porque é um jogador zaço que impacta de diferentes formas. O contrato dele é meio salgadinho? É, mas vale a pena, para mim vale a pena. Outro vendedor vai ser o Blazers. O Blazers iniciou a sua reconstrução a partir do momento que o Damian Lillard colocou o primeiro pé para fora do ginásio. A partir do momento que o Lillard entrou no avião e foi para Milwaukee, a reconstrução do Blazers começou. E o time está bem posicionado para ter uma reconstrução bem sucedida. Tem o Shadon Sharpe, tem o Scoot Henderson, tem o Anfernee Simons, que são jogadores jovens muito bons e muito promissores. Inclusive, eu tenho uma opinião meio polêmica, que dos três, o que tem o maior potencial, e aí a opinião minha, é o Shadon Sharpe. E eu acho que o Shadon Sharpe tem toda a pinta de virar uma estrela nos próximos anos. Adoro o Anfernee Simons, acho que o Scoot Henderson tem um puta de um teto para se tornar um All-Star daqui a um tempo, mas dos três, o que mais me gera empolgação é o Shadon Sharpe, tá? É o Shadon Sharpe. Mas assim, independente de quem seja o mais promissor, são três ótimos jovens. O Blazers tem um capital de draft bom, mas pode ter mais. E aí, alguns jogadores que eu acho que o Blazers vai tentar vender, vai tentar trocar na deadline, na trade deadline, são Brogdon, DeAndre Ayton e o Jeremy Grant. Para mim são três jogadores que o Blazers vai oferecer e vai tentar trocar os três por muito capital de draft. Principalmente o Malcolm Brogdon, que é um cara que já tem gerado muito interesse. O Jeremy Grant também tem gerado interesse, só que algumas fontes dizem que o Blazers está meio resistente em trocar ele, então eu acho que o que mais pode render coisas aqui é o Brogdon, porque é um cara que
apesar de estar sofrendo com lesões, é um jogador que temporada passada ganhou o Sixth Man of the Year. É um jogador que tem um valor de mercado muito bom, é um cara muito sólido, muito consistente. Então, Malcolm Brogdon é um jogador que eu acho que pode render ótimas coisas pro Blazers. E o último vendedor que eu separei aqui, o Washington Wizards, né? O Washington Wizards só pensa no futuro, né? O Wizards não tá nem aí pro presente, é um time que quer, né, só quer que o draft chegue logo. E aí o Wizards, para acumular um capital ainda maior de draft, deve trocar alguns jogadores, né? Kyle Kuzma é mais do que certo que ele será trocado. Duvido muito que o Kuzma termine fevereiro sendo jogador do Wizards. Eu acho muito difícil. Ty Jones também deve ser trocado, porque é um jogador que tá meio que sobrando no Wizards, né? É um cara que não se encaixa muito bem no time, é um jogador muito competitivo, um jogador que leva as coisas muito a sério e tá jogando ao lado do Jordan Poole, né? Que tá cagando e andando pro jogo. É impressionante. Então, Ty Jones deve ser trocado também. E então o Wizards deve ser um vendedor. Eu pensei em colocar outros 2 times aqui como vendedores, só que eu não consigo cravar que eles serão realmente vendedores, né? Tô falando do Jazz e do Bulls. São 2 equipes que há um mês e meio atrás, eu cravaria que seriam vendedoras, assim, ativas na trade deadline. Por quê? Porque estavam jogando mal, não estavam tendo desempenho. Só que agora, são 2 times que estão jogando bem. Principalmente o Utah Jazz, que desde dezembro é um dos times mais quentes da NBA. Então, eu não sei se essas 2 equipes vão realmente querer trocar geral. Se fosse para eu apostar em um desses times como, né, um vendedor de fato, eu apostaria no Jazz pelo fato do GM dele ser o Danny Ainge, que é um viciado em escolhas de draft. Então, dos 2, eu acho que o que tem mais chance de realmente colocar todo mundo no mercado é o Utah Jazz, que tem ativos muito bons, né? Tem o Lauri Markkanen, tem o Colin Sexton, John Collins está ali também. Então, o Jordan Clarkson, né? Então, é um time que tem ativos muito bons. Então, desses 2, o que mais me passa a sensação de que vai se tornar um vendedor é o Jazz, tá? Mas eu não consigo cravar pelo momento que o Jazz e o Bulls vivem. Então, vou deixar os 2 aqui meio de stand-by. Meio que de stand-by. Então, é isso, gente. Para mim, esses serão os compradores e vendedores da NBA na trade deadline. Concorda? Discorda? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, né? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.